Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá, estamos começando mais um programa Verdade e Vida, um programa sobre a responsabilidade da Igreja Presbiteriana do Brasil, mas que dá as boas-vindas a você que está nos assistindo, mesmo que faça parte de outra denominação religiosa, todos são bem-vindos aqui no programa Verdade e Vida. No programa passado, o pastor Hernandes falou sobre Jesus Cristo, aquele que é o nosso Salvador e que tem glórias, as glórias do nosso Redentor. No programa de hoje, ele vai falar sobre a espinha dorsal da nossa fé cristã, a espinha dorsal da Bíblia Sagrada, vai falar sobre a encarnação de Deus. Jesus é a encarnação do Verbo de Deus, uma mensagem cristocêntrica e não pode ser diferente. Então fique atento e realmente creia quem é Jesus Cristo. É o objetivo do nosso programa falar sobre Jesus. Mas antes de passar a palavra para o pastor Hernandes, eu quero conclamar você a fazer parte desse ministério cristocêntrico conosco. Entre em contato de segunda a sexta no horário comercial. Ligue 0800 119 105. 0800 119 105 de segunda a sexta no horário comercial e diga: eu quero fazer parte desse ministério onde apresenta Jesus Cristo como Ele é. Venha fazer força ou venha somar forças conosco nesse ministério. E desde já, muito obrigado. Deus o abençoe. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês. Conforme foi anunciado, eu vou tratar com você hoje sobre a encarnação do Verbo de Deus. E vou basear esta mensagem no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 a 14. Vamos ouvir a leitura do texto. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O apóstolo João, depois de falar que Jesus Cristo, o Verbo de Deus, é eterno, é pessoal e é divino, que tem vida em si mesmo e é o Criador do universo, ele vai tratar agora sobre a encarnação do Verbo. É muito importante entender que João escreve este evangelho no final do primeiro século para também combater uma terrível influência de uma seita filosófica que atingiu o cristianismo nos 3 primeiros séculos, chamado gnosticismo. Era uma espécie de concubinato entre a filosofia grega e a religião judaica. E o gnosticismo, influenciado pelo pensamento grego do dualismo, espírito bom, matéria má, negava 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a doutrina da criação, a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição. João escreve este evangelho
para provar uma coisa: Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e ele também é verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao se encarnar. E ao voltar para o céu, como Deus, ele não deixou de ser homem. Ele é uma só pessoa, com duas naturezas distintas. Ele é homem e ele é Deus. Ele é Deus e ele é homem. Mas agora João vai nos informar algo espantoso. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que verbo? O verbo eterno, o verbo pessoal, o verbo divino, o verbo criador, o verbo que é a fonte da vida e tem vida em si mesmo. Aquele que nem os céus dos céus pode contê-lo. Aquele que não há 1 centímetro deste vasto universo que ele criou, não possa dizer, eu estou aqui e isto aqui é meu. Aquele que é transcendente, maior do que este universo que tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Este que é imenso, que é infinito, diz a Bíblia que o Verbo se fez carne. A Bíblia nos informa que este Deus excelso, glorioso, bendito, exaltado, se esvaziou a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que foi enfaixado em panos e colocado numa manjedoura, que cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Oh, verdade magnífica! Oh, verdade gloriosa! Oh, mistério sublime! Este Deus que nem os céus dos céus pode contê-lo, entrou no ventre de uma virgem e nasceu em uma manjedoura. Aquela criança nada menos é do que o Criador do universo, o Rei da glória, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele armou a sua tenda entre nós, ele veio morar conosco, ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou as nossas lágrimas, ele sentiu o nosso cansaço, ele enfrentou os nossos dramas, ele se tornou um de nós, exceto no pecado. E o texto prossegue e diz o seguinte: e ele veio até nós cheio de graça e de verdade. Pense comigo, se ele tivesse vindo até nós cheio de juízo, nós estaríamos arruinados, estávamos fracos, éramos ímpios, pecadores, inimigos de Deus, estávamos cegos, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, arruinados pela consequência do nosso pecado, cativos, escravos, dominados, depravados, condenados. Mas ele veio até nós cheio de graça. Ele nos pegou no vale mais profundo da nossa miséria, ele nos arrancou das entranhas da morte, ele nos tirou da casa do valente, ele nos tirou do império das trevas. Estávamos perdidos e fomos achados, estávamos mortos e ele nos deu vida, porque ele veio até nós cheio de graça e de verdade. Mas o apóstolo João vai concluir dizendo o seguinte: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A glória de Deus não é um atributo de Deus, como seu amor, sua justiça, sua santidade, sua misericórdia. Glória é a somatória de todos os atributos de Deus no seu esplendor máximo. Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, esse profeta
enfatizava um dos atributos de Deus. Por exemplo, Isaías enfatizou a santidade de Deus, Amós enfatizou a justiça de Deus, Oséias enfatizou a misericórdia de Deus. Mas quando Jesus veio, o Verbo se encarnou, ele não falou apenas de um atributo de Deus, ele veio para manifestar Deus em toda a sua glória, em toda a sua majestade, porque nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. Você quer saber quão glorioso é Deus? Olhe para Jesus. Ele é o próprio Deus entre nós. Diante da majestade deste Deus, é da mais alta importância você conhecer a Jesus. Sabe por quê? Porque a própria essência da vida eterna é conhecer a Jesus. João diz neste Evangelho, capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, conhecer a Deus e a Jesus a quem enviaste. Se você conhece a Jesus, você tem nele esperança, você tem nele perdão, você tem nele salvação, você tem nele vida eterna. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, escreveu: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Você não pode ser salvo pela sua religião, você não pode ser salvo pelos seus predicados morais, você não pode ser salvo pelas suas obras, você não pode ser salvo pelas obras de caridade que você pratica. Somente Jesus pode dar a você a vida eterna. Todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Isso não é obra de sangue, isso não é decisão humana, isso é obra de Deus operada em seu coração. Eu quero orar por você, porque hoje, agora, nesse momento, você pode fazer a decisão mais importante da sua vida. Você pode entregar o seu coração para Jesus. Ele vai habitar na sua vida, transformar a sua história, mudar o seu coração, perdoar os seus pecados, dar a você a vida eterna e dar a você a alegria de fazer parte da família de Deus. Ore comigo. Deus, eu quero te dar graças pela tua palavra, pela mensagem do Evangelho, pela mensagem da salvação em Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aplica esta palavra, Deus, ao coração daqueles que nos assistem. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar aqui o pastor Ricardo Mota, que já está conosco. Que bom. Para nós encerrarmos juntos o programa. Amém. Pastor, quem ouve essa mensagem tem que tomar uma decisão. Crer no Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que muitos não o receberam, e aqueles que o recebem são filhos de Deus. E ao ouvir essa mensagem, você tem que decidir o que você fará com esta mensagem hoje. Pensa sobre isso, porque é muito importante, disso depende toda a sua eternidade. Nós queremos finalizar o programa insistindo com você, para que você vá a uma igreja evangélica mais perto da sua casa. Queira conhecer mais sobre Jesus. Leia a Bíblia Sagrada. É muito importante isso. Nós desejamos as mais ricas bênçãos de Deus nessa sua caminhada como discípulos de Jesus. Esta e outras mensagens você pode assistir no nosso canal do YouTube, não é isso, pastor? Exatamente. Mota, muito obrigado. Estamos encerrando o programa Verdade e Vida, mas nós voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora.